gente, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Brasil Consciência, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os trabalhadores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter um histórico completo sobre o desenvolvimento da urna eletrônica brasileira, este equipamento quase único no mundo para a coleta e contagem de votos que foi desenvolvido integralmente no país e que revolucionou o processo eleitoral do Brasil. Saiba pela boca de gente que entende do assunto o porquê a urna brasileira é plenamente confiável e auditável e também o porquê, vez ou outra, algumas pessoas tentam tumultuar o processo eleitoral colocando em dúvida a funcionalidade do equipamento. Veja agora neste bloco um pouco da história do desenvolvimento com o depoimento de 2 dos servidores que ajudaram a escrever essa história. Acompanhe. O uso do som para a comunicação é uma marca da humanidade tão antiga quanto a própria fala. O barulhinho correto pode despertar emoções e memórias, tornar uma mensagem mais clara e compreensiva, além também de marcar uma situação ou evento. E há 25 anos, este é o som que a democracia brasileira faz cada vez que um cidadão exerce seu voto. Vai ter esse sinal sonoro e a palavra fim. Existia uma preocupação, que a gente precisava dar uma resposta, né, auditiva quando concluísse a eleição, né? E existiam várias propostas na época, né? Então existia até uma frase gravada, né, pré-gravada ali, dizendo, né, obrigado por ter concluído o seu voto foi concluído, né? Frases desse tipo, né? Mas a gente percebeu que uma parte da população talvez não entendesse isso, né? Não conseguisse capturar isso. Então, consultamos vários, né? Inclusive alguns proponentes, né? Na época, né? Os próprios fabricantes que fabricaram as urnas, né? Também, né? Assim, olha, o que a gente pode fazer aqui e tal, né? Então, vamos colocar um som, né? Um som característicos, né? E aí começamos a trabalhar vários sons, né? E aí vieram várias propostas, a gente estudando qual delas ali, falou assim, esse aqui parece legal, né? Né? Daquela barulhinho lá, né? É um barulhinho diferente, né? Acho que não tem nenhum ringtone de celular que tenha, né, um som parecido, né? Ele é um som único da urna, né? No mundo inteiro não existe nenhuma urna que faça aquele som, né? Aquilo é como se fosse a marca registrada, né, da urna brasileira, né? Antes de emitir sua primeira confirmação de voto, porém, a urna eletrônica brasileira percorreu um longo caminho de preparação, estudos e desenvolvimento. O começo de tudo foi em 1932, com a publicação do Código Eleitoral Brasileiro, o primeiro regulamento oficial para eleições no país, que já previa em seu artigo 57 o uso de máquinas de votar. O regulamento foi publicado pelo governo provisório após a deposição do presidente Washington Luiz e era um compromisso para tentar acabar com as fraudes nas eleições, frequentes em todo o Brasil. Apenas 5 anos depois, em 1937, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, atual TSE, já analisava 3 projetos de máquinas de votar. Um dos modelos era a The Automatic Voting Machine, a primeira máquina para reconhecimento e contagem de votos produzida nos Estados Unidos, em Jamestown, Nova York. Isso aconteceu no ano de 1896 e o monstrengo tecnológico da época acabou sendo usado em todo o estado de Nova York e é considerado parte da história daquele estado e da própria democracia americana. Por aqui, o TSJE continuou testando outras máquinas, inclusive de inventores brasileiros, até que em 1972 teve início uma das partes mais complicadas para alcançar a eleição informatizada que temos hoje. Foram 10 anos de trabalho para que a totalização dos resultados fosse informatizada na maioria dos estados brasileiros, permitindo então, em 1983, a criação da rede informatizada de dados que interligou a Justiça Eleitoral e preparou o país para a urna eletrônica.
O que é uma urna eletrônica? Urna eletrônica, nós podemos usar uma árvore frondosa. As folhas são a urna eletrônica. Quem sustenta a folha? Galhos e troncos. Galhos e troncos são a parte de computação, a parte de comunicação que sustenta a urna. Sem essa parte, não resolve. Não adianta ter só urna. O mais pesado é a infraestrutura. E nos galhos e troncos, o que flui? Flui a seiva. Seiva é a logística da eleição todinha que tem que ser montado. Eu já tinha montado isso. Foi nessa oportunidade também o primeiro contato do TSE com as equipes técnicas do INPE, que futuramente ensejaria na colaboração para o projeto da urna. Então, no Brasil, né, teve um projeto realmente muito importante, né? Um projeto liderado pelo governo federal, né, que foi a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. Então, e no estado de São Paulo, né, a rede acadêmica do estado de São Paulo, né, é coordenada pela FAPESP, né? Então, essas redes começaram a tomar forma, né? E nisso, no INPE, no DCTA, estavam começando também projetos de instalação de redes locais, né, nas instituições, né, tanto no INPE como no DCTA, né? O pessoal do INPE já estava um pouquinho mais adiantado, né? Então, eles começaram já, as obras no INPE foram, né, já começaram antes do DCTA. E nesse período, o pessoal da Justiça Eleitoral também estava acompanhando, né, essas evoluções e convidaram, né, o pessoal do INPE para fazer um projeto de redes na Justiça Eleitoral, né? Aí um grupo do INPE, né, foi até a Brasília, né, e começou a montar esse projeto de redes na Justiça Eleitoral. Então, a eleição de 94, nós fizemos toda a infraestrutura computacional que não existia, fizemos toda a parte de comunicação entre o TRE e o TSE, e depois entre cartórios, chama zonas mães, não todos os cartórios, diretamente ao TRE e do TRE ao TSE. Nós montamos toda essa infraestrutura em 93, 94. E fizemos a eleição em 94, na base de apuração normal, como fazia antigamente, mas depois de ter o boletim de urna digitado, aí é por conta da gente. Entrou tudo em computador, meu computador todinho, e transmitimos. Aí o pessoal passou a dar mais crédito para nós. A primeira experiência real de uso eletrônico em uma eleição brasileira aconteceu pouco mais de uma década depois, na cidade de Brusque, em Santa Catarina, e é um capítulo à parte nessa história. O desembargador aposentado Carlos Prudêncio era o juiz eleitoral da cidade e tinha a informatização das eleições como projeto pessoal. Anos antes, ele já havia implantado por conta própria o uso de um computador para fazer a totalização dos votos na comarca de Joaçaba e depois, quando foi transferido para Brusque, obteve apoio de programadores locais para criar um sistema de votação em um único computador. E foi dessa forma que 373 eleitores da 90ª Sessão Eleitoral de Brusque contabilizaram seus votos na eleição para a presidência de 89 com 100% de sucesso. Depois de Brusque, as experiências continuaram em Santa Catarina. Em 1991, o plebiscito para a emancipação de Cocal do Sul, que deixou de ser território de Uraçunga, foi totalmente realizado com microcomputadores adaptados pelo TRE local. 5 anos depois, no segundo turno da eleição de 94, o TRE de Santa Catarina conduziu a primeira experiência de voto eletrônico para um cargo majoritário. Aconteceu em 5 sessões eleitorais de Florianópolis, na eleição do governador do estado.
Em fevereiro de 1995, o passo mais audacioso. A primeira eleição totalmente eletrônica da América Latina, na qual 12.204 eleitores do município de Xaxim, em Santa Catarina, elegeram seu prefeito com votos 100% coletados por microcomputadores. De acordo com o TSE, o projeto de votação informatizada desenvolvido pelo TRE de Santa Catarina contribuiu enormemente para o desenvolvimento da urna eletrônica brasileira. O conceito da zerésima, por exemplo, que é um extrato da urna emitido antes do início da votação para garantir que não há votos gravados, foi uma ideia herdada do sistema daquele estado. Mas por que o TSE queria tanto informatizar a eleição no país? A resposta é simples: para conter as fraudes. A apuração das eleições era lenta e difícil, podendo levar até 15 dias em algumas localidades, e com amplas possibilidades de fraudes. Porque o eleitor escrevia do seu jeito, né? Mas no escrutínio, né? A mesa lá de escrutínio não conseguia, a mesa de apuração não conseguia entender o que o eleitor havia colocado ali e rejeitava, né? Aquele voto se transformava no voto nulo, apesar de estar completo, né? Era considerado como voto nulo, né? E também havia aqueles votos em brancos, né? Que às vezes também algumas pessoas lá acabavam preenchendo, né? Já que estava em branco, né? Podia colocar qualquer outra coisa lá e colocar um voto a mais para algum candidato ou partido. As mais populares, por assim dizer, estão descritas no site do TSE. Veja alguma delas. Urna grávida. Antes do início da votação, cédulas preenchidas eram depositadas na urna de lona, ou seja, a urna que deveria estar vazia já chegava à sessão eleitoral com votos dentro dela. Substituição de urna. Antes de chegar aos locais de votação, as urnas oficiais eram substituídas por outras, repletas de cédulas preenchidas. Voto formiguinha. O eleitor recebia a cédula do mesário, entrava na cabine de votação e, ao invés de preenchê-la e depositá-la na urna, guardava a cédula em branco e colocava um papel qualquer na urna de lona. O organizador da fraude, que estava fora da sessão, recebia a cédula oficial, assinalava os candidatos desejados e entregava a cédula para outro eleitor. Este terceiro depositava a cédula já preenchida, pegava outra em branco e entregava para o organizador, que repetia o processo fraudulento à exaustão. A ação definitiva para tentar acabar com as fraudes eleitorais veio em 1995, com a criação da Comissão de Reforma da Legislação Eleitoral e da Subcomissão de Informática, que era composta por pesquisadores especialistas do INPE, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás e dos Ministérios da Aeronáutica, Marinha e Exército, que deveriam desenvolver um conceito e um projeto de votação à prova de fraudes e também de intempéries. Nesta comissão de notáveis para o desenvolvimento da urna brasileira estavam os servidores do INPE Antônio Ézio Salgado, Mauro Hashioka e Paulo Nakaya, além de um servidor do DCTA, Oswaldo Katsumi. E assim, no final de 94, né, foi formado um grupo, né, uma comissão na Justiça Eleitoral formada por juízes, né, advogados, né, e alguns secretários, né, da área de TI, né, que alguns TREs já tinham essa estrutura começando a ser montada, né, no TSE também. Então, eles se juntaram para estudar, né, o que fazer para melhorar o processo de votação, propriamente dito, né, que era na cédula de papel, né? Talvez fazer uma cédula mais interessante, talvez, né, usar a tecnologia para preencher a cédula ou para ler a cédula, né, de votação, né? E várias propostas, né? E o grupo começou também a olhar o que estava acontecendo no mundo como um todo, né? E esse grupo finalizou um relatório no início de 95, no primeiro semestre, final do primeiro semestre de 95, onde tinham, né, algumas diretrizes, né, e alguns requisitos básicos de o que se esperaria de um aprimoramento do processo de votação, propriamente dito. Então, eles colocaram que tudo isso deveria ser tratado na próxima proposta, né, mas que, com certeza, a proposta teria um viés mais tecnológico,
né? Então, no final, a recomendação dessa primeira comissão foi que constituísse um grupo técnico, né, para estudar, né, esse relatório, né, final, né, e a partir desse relatório, então, montar um projeto, né, do que pode ser proposto efetivamente, né, usando toda a capacidade tecnológica disponível na época, né. Não foi à toa que fomos chamados. Quando montamos toda a infraestrutura, árvore, galho, estrutura, comunicação, computador nos TRS, nos cartórios, montamos toda a infraestrutura e fizemos a eleição em 94, eles passaram o quê? Confiar na gente. E nessa confiança, que eles me chamaram um dia que estava reunido lá o grupo de notáveis, como é que faz? Falei, você quer fazer urna? É só dizer que quer urna desse tipo, votação numérica, votação assim, que a gente projeta. O sistema deveria ser robusto, resistente às variações de clima, chegando aos locais mais inacessíveis do país. Isso tinha um requisito que dizia assim, que o equipamento tem que ser único para o Brasil todo, né? Aí foi um grande desafio, né? Porque nosso país, né, ele é um exemplo de diversidade, acho que é único quase no mundo, né? Existem países, né, que têm partes do Brasil, né, com as suas dificuldades e suas facilidades, né? Mas num único país, com tudo isso junto, né? É como se tivesse, né, a América do Norte, a Europa, a Ásia, Oceania e a África, tudo junto, né? No único país, é só no Brasil mesmo, né? Então, e com todas as suas facilidades e as suas dificuldades também juntos, né? Convivendo no mesmo instante, né? No único país. Aí a gente foi consultar, né? Também pedimos auxílio também para o pessoal do Ministério das Minas e Energia, né? Qual que era a disponibilidade, né, da fornecimento de energia elétrica e também o Ministério das Comunicações com relação à transmissão, né, as conexões telefônicas, né, de dados, né, na época para o país todo. E vimos que realmente ali nós tínhamos uma dificuldade que estava totalmente fora, né, da nossa alçada, né, da nossa capacidade de solucionar. Então, em paralelo com o projeto da urna, também surgiu um projeto de logística da Justiça Eleitoral, né? Porque sem esse projeto de logística, o projeto do equipamento, né, se inviabilizaria, né? Tá? Então, com isso, a gente, junto com o projeto de logística, a gente começou a traçar, então, novos requisitos técnicos para esse equipamento, como, por exemplo, o equipamento tinha que ficar pelo menos de 2 a 3 horas, né, operando com bateria. Esse era o requisito inicial, né? Por que 2 a 3 horas? Né? Que era o tempo, né, para alguém conseguir uma bateria automotiva, né? Tirava de um carro que está lá na frente, né, parado lá, a gente já assaltava o carro lá, tomava a bateria emprestada. Falava assim, ó, para aí o carro, né? Falava, não, o que você quer? Eu quero só a sua bateria porque está tendo uma eleição agora e acabou a energia, né, na sessão, então eu preciso conectar, né? O relatório final da Comissão de Notáveis, que definiu os requisitos gerais da urna eletrônica, foi materializado em 138 páginas do edital de licitação internacional, publicado em dezembro de 95. Dizendo que o ministro Veloso, né, estava bastante assim focado em que na eleição do próximo ano, né, no de 96, que eram eleições municipais, né, que fossem usados, né, esses equipamentos ou qualquer coisa que a gente, né, bolasse, né? Então, que seria o primeiro ensaio, né, dessa iniciativa. Ele gostaria de fazer isso até por conta da gestão dele, né? Ele queria, né, ele não ia realizar a eleição de 96, né, mas ele ia passar esse bastão para o próximo ministro, né, que foi o ministro Marco Aurélio, né? Que já alguma coisa mais direcionada, né? E assim a gente foi fazer a conta, né, para trás. Bom, se esse equipamento tem que estar pronto para as eleições de outubro de 96, ele precisa de um tempo para ser fabricado, tem um tempo para ser projetado, para ser testado, para ser avaliado, tudo isso. Começou a fazer a contagem regressiva
e vimos que ele tinha que ter o edital, né, da fabricação, né, de qualquer coisa que fosse gerado, né, deveria estar concluído até março de 96, senão não daria tempo hábil para as eleições. E aí a gente voltou para trás, né, para que a licitação, né, tivesse concluído em março de 96, o edital deveria estar pronto já no início, final de novembro ou começo de dezembro, né? Então esse foi o nosso prazo, né, para o projeto. Aí ficamos bastante tranquilos, né, porque tivemos tempo de sobra para fazer toda nesse período aí, né? Esquecemos a família, esquecemos a noite, o jantar, o almoço, o café, era só comida rápida, né? A nossa saúde também foi um pouquinho, né, abalada em relação a isso, mas foi bastante gratificante porque os 14 integrantes realmente estavam bem coesos, né? Isso foi uma coisa bastante importante que a gente colocou no início do projeto, né? O edital previa a análise das propostas sobre os critérios de preço, desempenho e qualidade dos protótipos apresentados, e 3 empresas concorreram: a Unisys do Brasil, a IBM e a Procomp. Ao final de um mês de concorrência, a empresa Unisys foi declarada vencedora e assinou o contrato com o TSE em 13 de março de 96, a tempo de fornecer as urnas para a eleição daquele ano. 4 anos depois, em 2000, todos os eleitores brasileiros já votaram utilizando o equipamento eletrônico. Além de tornar a apuração de votos mais rápida, a urna também possibilitou que analfabetos pudessem exercer o voto, já que ela adota um sistema de votação numérico. É uma maquininha para coletar votos, né? Então o eleitor vai lá e, né, como tem esse problema de ele escrever, dificuldade de escrever, então talvez vamos usar números, né? Aí pedimos ajuda a uma outra equipe, né, que não era nenhum dos 14, né? Uma equipe de pedagogos, né, e pessoas da área dos recursos humanos da Justiça Eleitoral, né, que são treinados ali para entender as pessoas, né, a forma como a pessoa pensa, como ele executa, né, suas ideias, né? E pedimos a eles uma colaboração de fazer um estudo rápido, né, para verificar se a escolha do candidato por números era uma coisa que abrangesse 100% do eleitorado, né? E para nossa grata surpresa, né, hoje 100% da população brasileira, desde aquela época até hoje, consegue usar números. Ela pode não saber contar nem diferenciar os números uma da outra, né? Mas ela sabe usar os números. Então, essa outra equipe, né, mais da área de humanas, né, mais do comportamento humano, né, psicólogos, né, essas coisas, eles fizeram um excelente trabalho voltando com essa afirmação, dizendo, olha, pode usar o número, porque com o número a gente tem assim, quase, né, uma certeza absoluta de que nenhum eleitor vai votar em candidato errado, né? E esse era uma das premissas, né, que todo o voto fosse computado, né, o máximo, né, possível, né? Então não houvesse votos inutilizados, né? Tá? Então essa ajuda foi fundamental, né? E a gente até por curiosidade perguntamos, né, mas como é que uma pessoa que não sabe contar, manipular números, consegue identificar os números, né? Falando assim, imagem, né? Então, da mesma forma como ele consegue pegar um ônibus, né? Pegar seu transporte para ir para o trabalho, né? Pagar suas contas, né? Ele não sabe qual é o valor, mas quando a pessoa coloca, né, aqueles números na frente, ele olha, né? 127. Então, o 1 tem o 100, aí tem um na frente, outro 20, né? Aí assim por diante, né? E não sabe o que é unidade, dezena, centena, mas as pessoas já ajudando ela, ela consegue, né, pagar suas contas, né? Então, e essa foi uma escolha bastante interessante, né?
Apesar de ter uma aparência semelhante em todos os seus modelos, a urna eletrônica passou por dezenas de aprimoramentos, principalmente no quesito segurança. Para os apaixonados por informática, a primeira urna de 96 tinha processador Intel 386SX de 40 MHz, 2 MB de memória RAM, além de um disco flexível de 1.44 MB de 3,5 polegadas. Não havia hardware de segurança, não havia certificação ICP Brasil e não havia fonte de energia inteligente, além de outras características. 77.969 urnas foram produzidas desta primeira versão e todas elas já foram ecologicamente descartadas. A urna eletrônica de 2010 já trazia novidades. O processador era um Intel Atom Z510P1 de 10 GHz. A memória RAM de modelo DDR2 tinha 512 MB e a memória interna já era de um flashcard com 128 MB. Esta urna já possuía hardware de segurança, mas ainda não tinha certificado ICP Brasil e nem tampouco fonte inteligente. 117.835 unidades da urna de 2011 foram fabricadas pela Diebold e atualmente elas continuam em uso. A urna eletrônica de 2020 possui um processador Intel Atom E3940 de 1.6 GHz. A memória RAM aumentou consideravelmente e agora é DDR3 de 4 GB. Também houve aumento na memória interna, que agora tem um HD de 2 GB. Esta nova urna tem hardware de segurança, é certificada ICP Brasil e possui fonte de energia inteligente, entre outras melhorias. 224.999 urnas deste último modelo foram produzidas pela Positivo Tecnologia para o TSE. Neste vídeo divulgado pelo TSE logo após os testes públicos de segurança do equipamento no ano passado, o então presidente do tribunal ressaltou os aspectos que garantem a confiabilidade do voto. A urna está muito bonita, com uma série de aperfeiçoamentos em relação à urna anterior e em condições de proporcionar eleições seguras. As especificações dos equipamentos são definidas pelo TSE. Todo o processo de produção das urnas é acompanhado por representantes do tribunal. O TSE vem evoluindo muito em termos de segurança, a gente tem acompanhado essa evolução das urnas e a gente produz de acordo com as especificações do TSE. Nós temos uma equipe do TSE que fica aqui na fábrica. Cada urna que é produzida, na verdade, cada 50 urnas que são produzidas, é feita uma auditoria importante para verificar o seu funcionamento. Mesmo com todos os cuidados na segurança e sem nenhum caso comprovado de fraude ou mesmo apresentação de provas que apontem a suspeição do processo, a urna eletrônica brasileira tem sido alvo de críticas e vítimas de fake news propagadas por políticos, personalidades e até jornalistas. Para difundir o brilhante trabalho feito por servidores para a democracia brasileira e para colaborar no combate às fake news, o SINDCT lançou o livro Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira, contando detalhes da história desta criação que revolucionou o sistema de voto no país e fez do Brasil exemplo de eleições democráticas e ágeis. O livro está disponível para download gratuito no site do SINDCT. Veja o endereço na tela. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vê um resumo da apresentação sobre a história da urna eletrônica brasileira na SBPC. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo hoje um histórico sobre a urna eletrônica brasileira. Veja agora informações técnicas apresentadas durante a reunião anual da SBPC, que terminou na semana passada, sobre os dispositivos de segurança e o porquê a urna eletrônica é plenamente confiável e auditável.
Um dos eventos mais esperados do último dia da programação da SBPC 2022 foi a mesa redonda sobre a história da urna eletrônica brasileira. Eu estou entregando agora ao representante do TSE para ele entregar ao presidente do TSE esse manifesto com apenas uma amostra das assinaturas, com 3.000 assinaturas. Tá? Muito obrigado. O evento contou com a presença do ex-ministro Carlos Veloso, que, como presidente do TSE, foi o responsável por introduzir as urnas eletrônicas na eleição de 1996. Em 1994, nós tivemos uma eleição no Rio de Janeiro, uma eleição que foi muito fraudada. Muito fraudada. Era isso, cédulas falsificadas, mapismo. O que é mapismo? Mapismo era, na apuração, com a mão humana, tinha aqueles mapas, quadradinho, alguém cantava o número de votos obtido pelo candidato. Havia ali, claro, porque a Justiça Eleitoral ela não tem servidores suficientes para as mesas receptoras e as mesas apuradoras. Nunca teve, então requisitava. E havia infiltrados ali a serviço de certos candidatos. Né? Então, cantava-se o número, fulano de tal, 35 votos. Ele simplesmente punha 0,5 e guardava 30 para o seu candidato. E assim, o mapismo elegia ou deselegia candidatos. A urna eletrônica brasileira é segura. É uma máquina barata, é uma máquina muito simples, é o teclado de um telefone, todo mundo sabe telefonar. Ela, inclusive, restaurou o direito dos eleitores serem alfabetizados, ou mesmo analfabetos. Em 1995, eu presidia o Tribunal Superior Eleitoral. E o tribunal, então, teve a ideia, levado pelas circunstâncias, de que era preciso afastar a mão humana da apuração, da totalização dos votos. O ministro Veloso deixou claro as preocupações com a segurança da urna eletrônica e ressaltou que os militares que agora questionam o equipamento também participaram do desenvolvimento. Sabíamos que a aeronáutica, através do ITA, a Marinha, o Exército, tinham seus serviços já de informática. Então, solicitamos a ajuda desses técnicos e foram colocados à disposição e colaboraram na criação da urna eletrônica. Então, eu me espanto quando eu vejo, a essa altura, um ministro da Defesa fazer sugestões, quando ele devia então, trazer até aqueles que fardados que colaboraram com muita competência, com muita decência. Eu até tenho escrito, eram tempos de sol. Eram tempos de sol. A condução da mesa ficou a cargo do professor Avelino Francisco Zorzo, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Coordenador de programas profissionais da área de computação da CAPES, ele falou sobre a história das eleições, incluindo a urna eletrônica brasileira. E aí tem uma outra característica que às vezes a gente fala e o pessoal não consegue ter uma noção. Não, mas isso tem uma chave para cifrar, né? Uma senha. E aí essa chave ela pode ser o que a gente chama de simétrica ou assimétrica. Mas o que é a chave? A chave não é nada mais, nada menos de uma sequência de números, né, que tem uma quantia de bits. Aí vocês viram ali que tinha uma coisa que dizia assim, ó, SHA-256. 256 bits. Isso parece assim, mas 256 é um número tão pequeno, né?
Então, eu testo 200... Não, não é assim. Olhem só para a gente ter uma ideia do que isso significa. O que significa uma chave de 256 bits? Olha o número de possibilidades que a gente tem. Ó. Esse aqui é um número de 256 bits. Tá? É um número aleatório. Por sinal, é um número quase primo. Provável primo. Se vocês quiserem anotar depois e verificar se ele é um provável primo. Tá? Mas olhem a quantia de números que tem aí. Eu pediria para vocês fazerem um exercício mental ou ficar em casa quando vocês estão sem fazer nada e comecem a contar e ver até que casa vocês conseguiriam. E depois multipliquem pelo tempo que vocês levaram para contar até 1000, até 2000, e multipliquem pela quantia de dígitos que tem aqui para vocês verem quanto tempo levaria. Isso é o que a gente fala quando a gente está falando em segurança. A gente trabalha com valores tão grandes, que para alguém, por maior poder computacional que tenha, ele pode levar milênia para conseguir quebrar e testar todas as possibilidades daquela chave. Outro conferencista foi o representante do TSE, Célio Castro Ermelinger, que detalhou os aspectos de segurança da urna. Aqui uma informação bastante importante em relação ao boletim de urna, que combate uma outra alegação em relação à fraude, e vocês já têm escutado bastante, de gente falando, não, eu até confio na urna, o problema está na totalização, está na transmissão dos dados, ou seja, em qual da etapa depois. A eleição acaba com a impressão do boletim de urna às 17 horas dentro da sessão eleitoral. Então, a eleição acaba dentro da sessão eleitoral. A fraude mais fácil de ser descoberta seria o resultado público que você divulgou e o TSE tentar alterar na totalização. Porque muita gente tem esse resultado antes, ali, às 17 horas. Em cidades pequenas, eleições municipais, é muito comum, porque a cidade é pequena, os candidatos colocam fiscais nas escolas, com o QR Code isso ficou ainda mais fácil, eles passam em cada sessão eleitoral, pegam os resultados, e eles estão comemorando o resultado muito antes da divulgação da Justiça Eleitoral. Isso é um cenário muito comum em cidade pequena. Então, uma alteração de resultado na totalização seria a fraude mais fácil de ser detectada, uma vez que o resultado já está público dentro da sessão eleitoral. Então, isso é bastante importante de reforçar. Os boletins de urna, aqueles que foram impressos na sessão eleitoral, aqueles que foram pegos por QR Code dentro da sessão eleitoral, eles são publicados na internet, e, historicamente, em torno de 48 horas, e o limite era até 72 horas. Para 2022, a gente tem uma outra novidade aqui, que os boletins vão ser publicados ao mesmo tempo que você coloca... Isso é o regressivo? Tá, vou correr aqui. O boletim de urna... O TSE vai divulgar os boletins de urna na internet ao mesmo tempo que ele recebe. Então, deu 17 horas, terminou a eleição, o TSE começa a receber, começa a publicar. Então, vai ser online. À medida que o TSE recebe, ele também vai divulgar. Antes, isso era em até 48 horas. E também a divulgação de arquivos que demonstram todo esse funcionamento para trás. Aí eu estou destacando aqui os logs das urnas eletrônicas, que são a espécie ali de a caixa preta da urna, que demonstra desde aqui do procedimento da carga até o encerramento da urna, todos os acontecimentos que aconteceram com aquela urna, e o RDV, que é o registro digital do voto. A analogia para explicar o RDV é o seguinte: o boletim de urna ele tem o resultado apurado. O RDV ele tem um resultado digitado pelo eleitor. Um exemplo simples. Para o cargo de presidente, alguém vota no número 99. Não existe candidato 99. No RDV vai aparecer candidato 99, sem vincular o eleitor, óbvio, para garantir o sigilo. No boletim de urna, 99 é nulo. Então, o RDV é o dado, a gente fala que ele é o dado bruto da eleição, exatamente como digitou o eleitor. Então, com base nessas informações, que a gente afirma que o processo eletrônico de votação do Brasil ele é seguro. Então, desde 96, a gente não tem nenhum caso de fraude documentado, como o ministro falou. E aqui é importante falar, não que não tenha havido denúncias. Denúncias existem, são apuradas pelo Ministério Público, se precisar, envolve a Polícia Federal, mas comprovada, nunca teve nenhum caso. Ele é um processo transparente, então ele é aberto, que pode ser auditado por todas essas entidades, a sociedade em geral. Ele é um processo auditável, mostrei algumas das ferramentas de auditoria em todas as etapas. Ele é um processo inovador, que a urna, os sistemas e o processo evolui a cada ciclo eleitoral e cada vez mais com mais contribuições da sociedade.
Aqui o destaque que o ministro começou a falar, e é dado muito pouca atenção, mas isso é importantíssimo, ele é um processo inclusivo. O uso de número, votação com número, o uso de áudio, o uso de braille, o uso de libras, o uso de imagens, a gente acolhe quem antes era excluído do processo. O analfabeto, quem tinha algum tipo de deficiência, no processo manual, ele tem muito mais dificuldade de votar. E o processo eletrônico, ele trouxe toda a parte da sociedade de volta para o processo democrático. E, como consequência da informatização, mas não como objetivo, a celeridade. Então, os resultados sendo divulgados no mesmo dia de votação é uma característica bastante importante do processo. Falando bem rapidinho da urna eletrônica, como o ministro já falou, projeto customizado e nacional, a gente não bateu na porta de nenhuma empresa, desenvolvido lá nos anos 90 por uma equipe composta pela Justiça Eleitoral, pelas Forças Armadas, que tinha representante das 3 forças, Ministério de Ciência e Tecnologia com o INPE, Ministério das Comunicações, um equipamento sem conexão à rede, então, seja em hardware, seja em software, não tem nenhum tipo de conexão, não tem placa de rede na urna, não tem parte de software na urna. A urna, desde 2008, utiliza um sistema Linux, a gente tem uma versão própria chamada Linux, então, a boa parte do código-fonte da urna é construído pela comunidade mundial. A Justiça Eleitoral baixa uma versão pública para todo mundo e faz as customizações necessárias para a nossa realidade. Uma das customizações, tirar a parte de rede. A gente não usa a rede, então tiro toda a parte de rede do sistema operacional. E aqui o sistema de segurança em hardware, que é, desde 2009, as urnas eletrônicas têm um salto em relação à segurança, que é esse projeto próprio baseado em certificação digital nas urnas eletrônicas. Na plateia estava a presidente de honra da SBPC e atual presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, que fez questão de participar do evento. Eu quero agradecer a oportunidade, está sendo sensacional essa reunião, mas hoje, nessa sala, eu estou muito emocionada. Nós tivemos a qualidade da ciência brasileira, então eu quero cumprimentar a Belém, a Associação Brasileira de Computação. Vocês foram fantásticos e a tua palestra incrível. O livro, ao sindicato, meu muito obrigado. Eu quero, como cidadã, lhe agradecer a honra, o orgulho da tecnologia do voto brasileiro. É de orgulho em todo o mundo. E tecnologia desenvolvida totalmente no Brasil. Ciência, nós estamos na ciência brasileira. Além deles, também esteve presente a jornalista, assessora de imprensa do SINDCT, Fernanda Soares, autora do livro Tudo o que você gostaria de saber sobre a urna eletrônica brasileira, que inclusive teve lançamento no mesmo evento. Eu trabalho no Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Esse nome enorme, ele é abreviado como SINDCT, como a gente costuma chamar, e partiu do SINDCT a ideia de fazer esse livro. O sindicato não achava justo que o serviço público, a dedicação dos servidores para a nação fosse colocada em dúvida por poucas pessoas. Então, não é, a gente sabe que não é uma grande parcela da população que se sente assim. A informação que eu escondi essa semana foi que o motivo de eu ter pedido tanto para ir lá no TSE foi que eu fui oferecer ao TSE gratuitamente os direitos autorais do livro, para que, se o TSE quiser, ele possa fazer uma segunda edição e fazer o livro chegar a um número maior de pessoas. Aí o TSE aceitou e eles estão preparando uma documentação. Eles estão preparando a documentação para que se torne oficial a cessão dos direitos autorais. O que assistimos é daqueles que sustentam algo contra a urna, é produto de desinformação ou má fé. Mas eu prefiro achar que é desinformação. Então o livro vem em boa hora, vem esclarecer, vem tornar
a urna eletrônica brasileira, produto do trabalho, da criação, né? Do espírito criativo do povo brasileiro, da sociedade brasileira. O senhor imaginou que 25 anos depois daquele processo, a comissão de notáveis, todas aquelas discussões e todas as evoluções que tiveram depois disso, o senhor estaria aqui na universidade que o senhor dava aula, discutindo segurança na urna eletrônica? Depois de 25 anos, né, de sucesso absoluto da urna, realmente é uma surpresa, não é? Essa alegação nova de desconfiança na urna eletrônica. É algo bastante surreal. Como é que foi para você lançar o livro aqui na UNB, na presença do ex-ministro que iniciou o processo de informatização das eleições brasileiras? Eu fiquei muito feliz, muito emocionada e honrada com a presença do ministro, que é considerado o pai da urna eletrônica no Brasil, né? Adorei, foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Eu não imaginava que o livro seria tão bem recebido quanto está sendo, então estou muito satisfeita com o resultado de tudo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você vai ver o metaverso da urna eletrônica brasileira, o stand montado pelo SINDCT lá na SBPC em Brasília para divulgar a segurança da urna. É um instante só, não saia daí. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você vai ver o metaverso da urna eletrônica brasileira, o stand montado pelo SINDCT lá na SBPC em Brasília para divulgar a segurança da urna. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a história da urna eletrônica brasileira. Conheça agora o metaverso da urna, o stand que o SINDCT montou lá na SBPC de Brasília para divulgar um pouco sobre a segurança do processo eleitoral brasileiro. Acompanhe. Estamos aqui no estande do SINDCT durante a 74ª reunião anual da SBPC na Universidade de Brasília. O estande do SINDCT ele está apresentando para a sociedade a história da urna eletrônica brasileira, que, para que poucos conhecem, foi desenvolvida por servidores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica. Nós temos uma exposição que mistura elementos tradicionais, como peças físicas. Temos aqui, por exemplo, as urnas eletrônicas emprestadas pelo TSE, 5 exemplares da urna eletrônica, desde a primeira até a urna que será utilizada na eleição de 2020. Esta aqui. Cada uma dessas urnas envolve desenvolvimento tecnológico, segurança do voto e, principalmente, confiabilidade no sistema de votação eletrônica brasileiro. Além das questões ligadas à exposição com peças físicas, como a urna emprestada pelo TSE, temos aqui diversos painéis que contam a história do voto no Brasil, né? E um painel muito importante que mostra
desmente uma falsa notícia que a urna eletrônica é somente utilizada no Brasil. 46 países até 2021 utilizavam o sistema eletrônico de votos. Tá? Além dessas peças, nós temos aqui uma enquete que nós fazemos com uma urna de treinamento do próprio TSE, onde uma votação simulada é realizada. E cada pessoa pode votar num sistema completo. Deputado federal, deputado estadual, governador, senador e presidente da República. Todos os dias, após encerramento da exposição, a urna será fechada e será emitido um boletim do voto para dar uma parcial de como foi o resultado da eleição simulada que foi feita durante o dia. Para completar, temos no nosso estande uma experiência que nós chamamos de metaverso da urna eletrônica. O metaverso é uma experiência de realidade virtual, na qual foi desenvolvido um conteúdo. Esse conteúdo é uma visita a uma galeria, no qual os painéis representam a história do voto no Brasil, desde 1532 até os dias de hoje. Essa experiência ela é completa utilizando-se os óculos de realidade virtual, que, por exemplo, está sendo usado neste momento, onde a pessoa é imersa numa experiência de realidade virtual. Se a pessoa não estiver em casa, e os óculos de realidade virtual ainda são raros, não tiver em casa essa experiência com óculos virtuais, estamos distribuindo também um folder que mostra que a experiência com realidade virtual ela pode ser replicada com uma boa experiência através de um aplicativo baixado pelo celular. É um aplicativo gratuito chamado Spatial.io. A pessoa baixa o aplicativo, esse aplicativo é gratuito, como eu falei, faz uma pequena conta, copia o QR Code e tem a mesma imersão no celular que tivesse com os óculos da realidade virtual. A experiência metaverso da urna eletrônica foi um projeto desenvolvido em realidade virtual e realidade aumentada, especialmente aqui para o Sindicato de Ciência e Tecnologia, abordando um tema que é a urna eletrônica, né? A experiência consiste, através do uso de óculos de realidade virtual, uma imersão, um passeio interativo e a possibilidade também de interagir com outros usuários simultaneamente, conhecendo então um pouco da história da eleição no Brasil, desde seu início até os dias de hoje, e também uma série de conteúdos relacionados ao próprio lançamento do livro, desse livro, tudo que você queria saber sobre a urna eletrônica, e também as pílulas educativas, né, contra a desinformação. Portanto, essa experiência pioneira aqui para nós está sendo bastante positiva, né? Muita procura, as pessoas realmente empolgadas e interessadas em entrar nesse novo universo que se chama o metaverso. O que vocês acharam aqui da exposição? Interessante, achei legal. Importante aqui para a gente aprender, né? Que eu nunca tinha feito nunca votei, na verdade, né? Bom que já aprende um pouco, não chega lá tão perdido, né? Quantos anos você tem? 19. Nunca votou? Não, ainda não. Vai votar esse ano pela primeira vez? Vou votar. E a sua sensação é de confiança? Você confia no equipamento? Confio. Aparentemente, né? Tudo certo. Aparentemente tudo bem, né? Vamos conversar com essa moça que está fugindo da gente aqui. Como é que é seu nome? Rafaela. Rafaela, quantos anos você tem? 20. Já votou, Rafaela? Não, nunca. Vai votar esse ano? Vou votar. E qual foi a impressão que você teve de visitar o stand e conhecer o equipamento? Você confia na urna? Eu confio, foi muito interessante porque a gente viu como que funciona realmente, né? E confio, sim, bastante nas votações. Vou falar com o nosso amigo aqui, torcedor do Esporte Clube Bahia. Como é que é seu nome, amigo? É Gabriel. Gabriel do quê? Barros. Gabriel, você já votou? Quantos anos você tem? E você confia na urna?
Eu tenho 19, nunca voltei, mas confio. É bem esclarecedor ter o stand desse aqui pra gente saber como é que funciona, tirar as dúvidas. Ainda mais com o tanto de fake news que a gente vê por aí, quando a gente vê uma coisa dessa assim é bem interessante, esclarecedor. Bacana. E o nosso último amigo aqui, bom dia. Como é que é seu nome? Vitório. Vitório do quê, Vitório? Ornelas. Você tirou o boné, ficou com a marca do boné na testa, acho melhor você voltar ele, que senão vai ficar ruim no vídeo. Já votou alguma vez? Já. O que você acha da urna eletrônica depois de ter conhecido o equipamento aqui no stand? Confiável, né? Não tenho do que duvidar, não. Acho que pode voltar com certeza ali, que não tem qualquer incerteza na confiança da urna. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar os demais programas produzidos pela rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. O conteúdo do Brasil Consciência também é publicado no YouTube. Veja aí neste momento o endereço do nosso canal. Você também pode ver o Brasil Consciência pelo canal da TVT. Nosso e-mail também está sempre disponível para você esclarecer dúvidas, mandar sugestões de reportagens, reclamações ou correções. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui e a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!